depois de 15 anos, minha esposa escolheu o chefe dela em vez de mim, e então perguntou: quero um casamento aberto. Fiz o divórcio e consegui a casa e as crianças. Minha esposa Sara e eu estávamos casados há 15 anos e eu presumia que tínhamos um bom relacionamento. Temos 2 crianças, Lily, 13 e Ethan, 10, e eu realmente acreditava que estávamos felizes juntos. Sara trabalha em uma corporação e está lá há quase 3 anos. O supervisor dela, Mark, é um cara na faixa dos 40 anos, que também é casado. E tem filhos. Cerca de 2 semanas atrás, Sara chegou em casa do trabalho agindo de forma estranha, e eu pude perceber que ela estava pensando em alguma coisa, mas não quero forçar. Ela ficava verificando o celular mais do que o normal e sorria para ele. O que me deixou suspeito, como se ela estivesse compartilhando uma piada privada com alguém. Perguntei se estava tudo bem, e ela alegou que estava apenas cansada do trabalho, mas sua voz tinha uma tonalidade de ansiedade que eu não tinha ouvido antes. Na última terça-feira, depois que as crianças foram dormir, ela me sentou na sala e disse que precisava falar sobre algo importante. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha morrido ou que ela estava doente, já que suas mãos tremiam e ela ficava mexendo na aliança de casamento. Ela respirou fundo e afirmou que tinha pensado sobre o nosso casamento, como nos afastamos, e que gostaria que considerássemos ampliar nossa conexão. Fiquei completamente surpreso, minha cabeça ficou em branco por um segundo. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela respondeu que desenvolveu sentimentos por outra pessoa e acha que devemos buscar outros relacionamentos enquanto estamos casados. A forma como ela falou, alguém mais, indicou que ela já tinha uma pessoa específica em mente, e meus pensamentos instantaneamente voltaram ao chefe dela, considerando o quanto ela tem falado dele recentemente. Quando perguntei diretamente se era o chefe, Mark, ela ficou na defensiva e disse: não importa quem seja. É sobre o nosso casamento e garantir que ambos estejamos satisfeitos. Mas seu rosto ficou vermelho. E ela não conseguiu olhar nos meus olhos, então eu soube tudo que precisava saber. Disse a ela que não queria abrir nosso casamento e que, se ela quisesse estar com outra pessoa, deveríamos nos divorciar. Ela recuou rapidamente e afirmou que não queria divórcio, que me amava e que queria nossa família junta. No entanto, ela afirmou que não podia ignorar seus sentimentos. Durante toda a conversa, eu pensava que parecia que ela já tinha considerado todas as possibilidades e decidiu que essa era a melhor forma de ter o melhor dos 2 mundos. Ela continuou enfatizando que poderíamos estabelecer limites e restrições, e que muitos casais conseguem fazer isso dar certo. Mas tudo que eu conseguia pensar era como meus filhos reagiriam se descobrissem que a mãe deles está namorando outro cara enquanto ainda é casada com o pai. Perguntei se ela já tinha tido contato físico com essa pessoa, e ela disse que não, mas a maneira como ela pausou antes de responder me fez duvidar dela completamente. A conversa durou cerca de 2 horas e, ao final, eu estava completamente exausto e desorientado. Ela chorava, dizendo que nunca quis que isso acontecesse. Que tudo que ela queria era que nós 2 fôssemos felizes, mas eu pensava que tudo aquilo era, na verdade, ela pedindo permissão para me trair sem consequências. Disse a ela que precisava de um tempo para pensar, e ela disse que entendia, mas depois me abraçou e disse que esperava que eu pensasse nisso, porque ela acredita que poderia dar certo. Naquela noite, não consegui dormir e fiquei olhando para o teto, pensando sobre toda a nossa relação e me perguntando se havia sinais de alerta que eu tinha deixado passar. Na manhã seguinte, ela fingiu que nada tinha acontecido e preparou o café da manhã para as crianças, enquanto discutia os projetos escolares delas, como se nada tivesse acontecido. Não consegui me concentrar o dia todo no trabalho, e meu colega perguntou se eu estava bem, pois eu parecia mal, queria contar para alguém o que estava acontecendo, mas me sentia envergonhado e culpado. Como se eu não fosse suficiente para minha esposa ou tivesse falhado como marido de alguma forma. Quando cheguei em casa naquela noite, Sara tinha preparado minha comida favorita e estava sendo muito carinhosa, passando a mão no meu braço enquanto falava e ria de coisas que nem eram tão engraçadas. Eu podia ver que ela tentava me bajular,
e aquilo parecia tão manipulado e falso que eu quis confrontá-la na hora. Durante o jantar, Lily perguntou por que a mãe parecia tão feliz, e Sarah respondeu que ela só estava tendo um dia bom no trabalho. O que me deu vontade de gritar, porque eu sabia exatamente porque ela estava tendo um bom dia. Depois que as crianças voltaram para os quartos, ela trouxe o assunto de novo, dizendo que tinha pensado nisso o dia todo. E que achava que isso fortaleceria nosso casamento. Ela tinha vários artigos sobre casamentos abertos de sucesso no celular. E ficava lendo estatísticas sobre quantos casais tentam e ficam mais felizes assim. Mas, enquanto ela falava, tudo que eu conseguia pensar era que ela já estava emocionalmente me traindo e agora queria minha permissão para fazer isso fisicamente. No final, disse a ela que não concordava com um casamento aberto, e que, se ela quisesse estar com alguém, teríamos que nos separar. Ela chorou novamente, acusando-me de ser fechado de mente e de não considerar alternativas. Então, ela mencionou algo que realmente me marcou. Ela achava que eu seria mais tolerante porque sempre a apoiei na carreira e nos objetivos dela. A forma como ela tentou justificar a vontade de dormir com o chefe como um objetivo profissional me fez perceber que ela ou estava completamente louca, ou achava que eu era muito bobo. Quando disse que ficaria em um hotel XYZ, a cerca de 20 minutos de distância. Por alguns dias, para clarear minha cabeça, ela entrou em pânico, dizendo que era uma reação exagerada e que deveríamos continuar conversando. Mas eu já tinha perdido o interesse em conversar, pois cada palavra dela confirmava que ela já tinha decidido o que queria fazer. Empacotei uma mala enquanto ela me seguia pela casa, implorando para que eu não fosse embora, insistindo que poderíamos resolver isso se eu desse uma chance para ela explicar melhor. Ela disse que ainda me amava e que nada tinha mudado entre nós, mas eu pensava que você não pediria para dormir com outras pessoas se realmente amasse sua esposa. As crianças estavam no andar de cima, estudando, e não tinham ideia de que o casamento dos pais estava se desintegrando bem ali, bem debaixo delas. Beijei-as de boa noite e disse que precisava sair da cidade a trabalho por alguns dias, o que doeu, pois odeio mentir para os filhos, mas não podia contar a verdade. Lily perguntou se estava tudo bem, porque a mãe dela parecia infeliz, e eu apenas respondi que a mãe estava cansada e que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se as coisas voltariam a ser como antes. Dirigi até um hotel e fiz o check-in, mas, durante toda a noite, senti como se estivesse sonhando. Sentei na cama, tentando entender o que tinha acabado de acontecer com minha mulher e minha família, e voltava à mesma pergunta. Há quanto tempo isso vinha acontecendo sem que eu soubesse? Cerca de 1 hora após fazer o check-in, ouvi uma batida na porta, e eu sabia que era a Sarah. Antes de olhar pelo olho mágico, ela estava lá, chorando, com a maquiagem borrada, e me disse que precisávamos conversar, que eu não podia simplesmente fugir. Deixei ela entrar porque não queria começar uma briga no corredor, mas logo me arrependi, porque ela começou a fazer um longo discurso sobre como tinha cometido um erro ao trazer isso à tona, e que ela realmente não queria um casamento aberto. Depois, disse que não podia prometer que seus sentimentos por essa outra pessoa iam desaparecer, e que talvez pudéssemos chegar a um acordo que funcionasse para ambos. Perguntei que tipo de compromisso ela tinha em mente, e ela afirmou que poderia ter um relacionamento emocional com ele, permanecendo fisicamente fiel a mim, o que me fez rir alto, pois era uma proposta tão idiota. Expliquei a ela que ela já estava tendo uma affaire emocional, e que pedir permissão para continuar assim não era um compromisso, era uma traição. Ela ficou furiosa, dizendo que eu era injusto e que ela tinha sido honesta comigo sobre seus sentimentos, ao contrário de trair às escondidas. O fato dela achar que merecia crédito por me informar que queria trair, ao invés de fazer isso às escondidas, mostrou o quanto ela já tinha ido longe demais. Discutimos por mais 1 hora, ela tentando novos argumentos para me convencer de que aquilo poderia dar certo, mas cada proposta mostrava que ela já tinha decidido ficar com esse cara, e que só procurava uma forma de fazer isso sem prejudicar sua vida confortável comigo. Finalmente, disse a ela que ela precisava sair, que eu a ligaria no dia seguinte para discutir os próximos passos. Ela chorou e implorou, dizendo que não podia me perder nem às crianças, mas, quando perguntei se ela estava disposta a cortar contato com o chefe, transferir-se de departamento, ela disse que isso não era justo e que ela não deveria abrir mão da carreira. Foi nesse momento que percebi que ela já tinha escolhido ele em vez do nosso casamento, e o resto era só uma tentativa dela de ter os dois lados. Estou escrevendo isso do meu hotel, porque não consigo dormir e não sei o que fazer a seguir. Parte de mim quer lutar pelo nosso casamento, mas outra parte acredita que já acabou e estou apenas adiando o inevitável. Fico pensando nos meus filhos e em como tudo isso vai afetá-los, e se deveria tentar fazer dar certo pelo bem deles. Mas também não quero que eles cresçam achando que esse tipo de conexão é normal ou saudável. Acho que só estou pedindo conselhos de quem já passou por experiências semelhantes ou pode me ajudar a entender melhor essa questão. Agora, sinto como se minha vida tivesse virado de cabeça para baixo, e não tenho certeza de qual direção seguir. Atualização de 1 a 2 meses depois. Achei que devia dar uma atualização sobre o que aconteceu desde o meu primeiro post. Obrigado a todos que deixaram comentários e me enviaram mensagens de apoio.
foi extremamente importante nos meses mais difíceis da minha vida. Depois de postar, fiquei uma semana naquele motel enquanto Sarah e eu decidíamos o que fazer. Tivemos várias conversas, e ela insistia que queria salvar nosso casamento, mas toda vez que eu mencionava cortar contato com o Mark, ela encontrava razões para dizer que não era prático ou justo, alegando que eles trabalhavam muito próximos e que, se ela evitasse ele de repente, ficaria evidente para todo mundo, e ela não podia colocar o emprego em risco por causa disso. Eu disse a ela que ela deveria ter pensado nisso antes de desenvolver sentimentos pelo chefe casado dela, mas ela achou que eu estava sendo duro demais, que as pessoas não controlam quem elas sentem, e que ela eventualmente voltou para casa porque sentia saudades dos filhos e que ficar em um hotel permanentemente não era viável. Deixei claro para ela que estávamos separados, mesmo morando na mesma casa, e explicamos às crianças que mãe e pai estavam passando por um momento difícil, mas que as amávamos muito. Eu via o quanto elas estavam confusas e com medo, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Sarah tentou parecer normal com as crianças, sugerindo atividades em família, como noite de cinema ou sair para comer, mas tudo parecia forçado e desconfortável. Eu não conseguia parar de ficar atento a qualquer sinal de que ela ainda tinha contato com o Mark, mesmo odiando minha paranoia. Ela ainda verificava o celular incessantemente e aceitava conversas privadas. Quando perguntei, ela dizia que era trabalho, mas seu tom defensivo me dizia o contrário. Há cerca de 3 semanas, ela voltou do trabalho visivelmente abalada, e eu soube que algo tinha acontecido. Ela ficou quieta no jantar, me olhando como se quisesse dizer algo, mas não sabia por onde começar. Depois que as crianças foram dormir, ela pediu para conversarmos, e minha primeira suposição foi que o Mark tinha deixado a esposa por ela, e que ela iria pedir divórcio. Mas, ao invés disso, ela me disse que tinha sido demitida do trabalho. Meu cérebro inicialmente teve dificuldade em processar o que ela tinha dito. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela chorou e explicou que tinha cometido um erro, e que Mark tinha denunciado ela ao RH por conduta inadequada. Disse que tentou conversar com ele sobre o relacionamento, mas ele a rejeitou, dizendo que era dedicada ao casamento dele, e que o que ela sugeria era inaceitável. Isso significava que Mark não tinha interesse nela, e ela tinha destruído nosso casamento por alguém que nem queria ela. Ela abandonou nossos 15 anos de casamento por uma fantasia que nunca foi verdadeira. Perguntei exatamente o que ela tinha dito ou feito para ser demitida, e ela foi vaga, mas, pelo que pude entender, ela basicamente admitiu seus sentimentos por ele e propôs que começassem um relacionamento. Ela continuava gritando que tinha feito uma escolha terrível e que agora percebia que o que tínhamos era mais importante que uma paixão boba. Mas não consegui superar o fato de ela estar disposta a destruir toda a nossa família por um homem que nunca quis ela ou que nem estava interessado. As semanas seguintes foram difíceis, pois Sarah lidava com desemprego e rejeição, e parecia querer que eu a consolasse e apoiasse durante essa crise que ela mesma criou. Ela ficava repetindo que não podia acreditar que tinha sido tão estúpida e que deveria ter apreciado o que tinha comigo. Mas toda vez que ela falava, dava para perceber que ela estava mais preocupada com a rejeição do Mar do que com a possibilidade de perder o casamento. O que foi especialmente doloroso foi ela me chamar de egoísta por não ser mais solidário nesse momento difícil. Semana passada, fui fazer uma viagem de esqui com meu irmão, algo que planejamos com meses de antecedência. Quando voltei, Sarah estava chateada, dizendo que não acreditava que eu tinha abandonado ela quando mais precisava de mim. Ela achava cruel eu sair para me divertir enquanto ela lutava com as consequências de ter perdido o emprego, e dizia que um bom marido teria cancelado a viagem para estar ao lado dela. Eu expliquei que já não era mais o marido dela de maneira significativa, porque ela deixou claro que queria estar com outra pessoa, e que não era minha responsabilidade acalmá-la pelos erros dela. Ela disse que essa atitude egoísta tinha feito ela procurar conexão emocional em outro lugar. Fiquei tão irritado que tive que sair do cômodo antes de dizer algo que pudesse me arrepender. O mais triste é que nossas crianças estão sendo envolvidas de maneiras que me deixam mal, pois Lily perguntou por que eu não estava sendo mais gentil com a mãe, que claramente estava triste, e Ethan tem perguntado se vamos nos divorciar, porque um colega na escola disse que os pais dele brigavam muito antes de se separar. Sarah tem chorado na frente deles com mais frequência, e eu vejo o quanto isso os impacta, acreditando que sou insensível com a mãe deles nesse momento difícil. Lily me confrontou ontem e disse que a mãe dela contou que ela perdeu o emprego por causa de fofocas no escritório, que ela precisa da nossa ajuda agora, e que ela não entende porque estou sendo tão frio com ela. Quis contar a Lily a verdade sobre o motivo da perda do emprego da mãe, mas sabia que não era justo colocar a responsabilidade nisso numa menina de 13 anos. Então, apenas disse que relacionamentos adultos podem ser complicados às vezes, e que estou fazendo o meu melhor para entender. Lily sugeriu que eu me esforçasse mais, porque a mãe dela está realmente arrependida, e que todos merecem uma segunda chance. Ouvir minha filha defender a mãe e pedir que eu a perdoe por tentar me trair com o chefe foi um dos momentos mais dolorosos dessa jornada toda. Sei que Lily não tem ideia do que está pedindo, mas parece que todo mundo quer que eu simplesmente supere e siga em frente. Sarah começou a falar em fazer terapia de casal e diz que está disposta a fazer o que for preciso para reconstruir nosso relacionamento.
Mas tenho a impressão de que ela só está dizendo isso porque o plano de ficar com o Mark deu tudo errado. Se ele estivesse interessado nela, tenho certeza de que ela teria pedido divórcio sem hesitar. Agora, ela quer que eu finja que nada aconteceu, porque sua estratégia de backup é ficar comigo. Tenho pensado em entrar com o pedido de divórcio, mas estou hesitante, pois não quero prejudicar as crianças. Meu irmão acha que devo me separar, porque o que ela fez é imperdoável, mesmo que não tenha traído fisicamente. Minha irmã acha que devo procurar aconselhamento pelo bem dos filhos. Honestamente, não sei qual é a resposta certa, e sinto que estou preso num limbo terrível, onde não consigo seguir em frente, mas também não posso voltar ao que era antes. Sei que preciso tomar uma decisão logo, pois essa incerteza é injusta para todos. Só queria saber como distinguir um arrependimento genuíno de um simples remorso, que ela não conseguiu que as coisas saíssem como ela queria. Atualização de 1 a 2 meses depois. Achei que devia dar uma última atualização, para fechar esse capítulo da minha vida, porque muitos de vocês têm acompanhado e apoiado durante essa luta. Já fazem mais de 8 meses desde o meu primeiro post, e 6 meses desde que entrei com o divórcio. Tenho o prazer de informar que o divórcio foi finalizado semana passada. O processo foi mais difícil do que o meu advogado tinha previsto, porque a Sara passou por várias fases de idas e vindas, mesmo depois de termos concordado, antes de tentar opor-se a várias partes do divórcio. No final, chegamos a um acordo que funcionou para todos. Estamos dividindo a guarda de Lily e Ethan, com eles ficando comigo durante a semana e passando os fins de semana com a Sara, o que parece estar funcionando bem para as crianças até agora. Contar para as crianças sobre o divórcio foi uma das conversas mais difíceis que já tive, mas decidimos ser honestos com elas sobre os sentimentos da mãe por outra pessoa e nossa incapacidade de resolver as diferenças. Lily ficou bastante abalada no começo e me culpou por não querer perdoar a mãe, mas ela acabou percebendo que algumas coisas não podem ser consertadas só dizendo desculpe. Ethan ficou mais confuso do que qualquer coisa, perguntando se havia algo que pudesse fazer para reacender o amor dos pais, o que partiu meu coração. Mas ambos estão vendo um terapeuta especializado em ajudar crianças a lidar com divórcio, e parecem estar se ajustando melhor do que eu esperava, considerando tudo o que aconteceu na vida deles. Sara enfrentou dificuldades emocionais e financeiras durante o divórcio, e tentou usar as crianças para me fazer mudar de ideia, dizendo que ela estava infeliz morando sozinha, ou que sentia muita falta de fazer parte de uma família. Por um tempo, Lily me perguntava quase todo dia se poderíamos ficar juntos de novo algum dia, e tive que ter conversas difíceis com ambos, explicando que, às vezes, os pais tomam decisões que prejudicam a família, e que, apesar de amá-los muito, não podemos mais estar casados. Tentei ser honesto, sem dizer nada que prejudicasse a relação delas com a mãe. Todo esse processo foi como assistir Sara desmoronar por alguns meses, após a finalização do divórcio. Ela teve dificuldades de encontrar um novo emprego depois de ser demitida, e acho que a realidade de perder o Mark e o casamento a atingiu mais forte do que ela pensava. Ela me procurou várias vezes, chorando, pedindo para tentar de novo, e eu tive que lembrá-la que já tinha passado tempo demais para voltarmos ao que éramos. Sara conseguiu um novo emprego há cerca de 3 meses, e parece estar-se saindo melhor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ela tem estado mais estável durante nossas interações, parou de falar em reconciliação, e isso tornou a coparentalidade bem mais fácil para todos. As crianças se adaptaram à nossa nova rotina, e embora ainda sintam falta da antiga família, estão prosperando à sua maneira. Quanto a mim, tenho trabalhado para reconstruir minha vida e descobrir quem sou como pai solteiro. Comecei a fazer terapia há cerca de 4 meses, e isso tem ajudado muito a processar tudo o que aconteceu e a confiar novamente na minha própria avaliação. Percebi que passei tanto tempo preocupado se eu estava agindo com racionalidade e justiça, que perdi de vista o fato de que o comportamento dela foi realmente terrível, independentemente das intenções. Não estou namorando ninguém agora, porque quero focar nos meus filhos e me recuperar de tudo. Mas tenho esperança de que encontrarei amor novamente um dia, com alguém que realmente queira estar comigo. Obrigado a todos que acompanharam minha história, deram conselhos e apoiaram nesse período tão difícil. Sei que há outras pessoas passando por situações semelhantes, e quero que elas saibam que é possível superar isso e sair mais forte do outro lado, mesmo que pareça impossível na hora.